Muito agradecer aos nossos milhares de profissionais de educação que têm trabalhado muito nesse período de pandemia. Sem a ajuda de vocês, nada do que foi feito até hoje seria possível. Nesses tempos de isolamento e distanciamento social, é muito importante mantermos nossos alunos ainda mais próximos dos conteúdos escolares, seja por meio de ferramentas digitais ou por materiais impressos. Sabemos que nada substitui o professor em sala de aula, mas o momento agora é de união e de seguir em frente. A aprendizagem remota tem sido a nossa grande aliada até que possamos voltar à normalidade. A todos os nossos docentes, nosso muito obrigado. Olá, turma, tudo bem? Meu nome é João Paulo. Daremos continuidade na nossa aula de arte para a segunda série do ensino médio. Nessa aula, abordaremos o movimento modernista no Brasil. Na aula anterior, falamos que o movimento da história, ela vai mudando e a arte, ela vai acompanhando esse processo de modernização. Então vamos falar dessas mudanças modernas que aconteceram e surgiram no início do século XX. Como esse cenário histórico naquela época e o que isso vai impactar com a história da arte. Esse período foi de grande progresso técnico, em virtude da criação de novas fábricas. A vinda de grande número de imigrantes de diferentes países também colaborou para o cenário brasileiro, assim como o crescimento econômico e de transformações sociais a partir do convívio com culturas diferentes. Ora, se eu tenho a influência de novas culturas, então o meu olhar sobre o novo também vem surgindo. Ah, isso mesmo! Vocês estão conseguindo acompanhar? Isso vai acontecer na história da arte. E os artistas brasileiros, eles estudam fora, vêm para o Brasil, tiveram contato com as novas formas e expressões artísticas. Os artistas estrangeiros que vieram para o nosso Brasil trouxeram uma bagagem cultural artística. E falar por influência, eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. Você já parou para pensar nisso? Você fez um passeio, uma viagem, conheceu algo novo e depois aquilo começou a influenciar na sua vida, mudando o que você estava acostumado? Como assim, professor? Vou dar um exemplo aqui. Eu estava acostumado a ter uma vida saudável, até que eu conheci uma loja de fast food. Fast food, aquele hambúrguer, aquela comida rápida, aquela comida gostosa. A partir de agora, o que isso vai começar a influenciar na minha vida? A praticidade. Então eu tenho naquele fast food uma forma mais prática de me alimentar. E essas influências artísticas aconteceram em duas grandes exposições que começaram a apresentar esse processo de transformação no cenário brasileiro. Uma delas foi com um artista estrangeiro que veio e em 1913 ele organizou uma exposição aqui individual. O nome dele é Lazar Segal. E a outra exposição em 1917, com a nossa artista brasileira chamada Anita Malfatti. Essa exposição do Lazar Segal, ela não provocou muitas polêmicas, já que as suas obras elas foram vistas como produções o quê? Produções de um artista estrangeiro, apresentando a sua arte europeia aqui para os brasileiros. Já com a exposição da artista brasileira Anita Malfatti, foi totalmente diferente. É importante, antes de falar dessa exposição e mostrar para vocês, nós entendermos um pouco. Essa artista, ela viaja em um período e vai conhecer a Alemanha, Estados Unidos, e ali ela tem o contato direto com os movimentos
que estavam acontecendo por lá. Então ela sofre a influência desses movimentos, principalmente o movimento expressionista. Imagina, será que o público que estava acostumado com aquela arte acadêmica, aquela arte que copia a realidade, eles gostaram da nova maneira de pintar da Anita Malfatti? Mesmo com os temas que refletiam a realidade, os tipos, o cenário brasileiro, será que esse público percebeu isso e ele começou a ter um gosto diferenciado? Observem essa obra. O torso, ele é o destaque do desenho, uma vez que a cabeça, ela é apenas uma parte. E não vemos os pés e as mãos fortes, presentes nesse desenho, mas elas são apenas sugeridas. Já essa outra obra, a artista pinta um homem com o rosto amarelo, apresentando a ideia de que o artista precisa ter total liberdade no uso das cores. Não precisa mais imitar a realidade. Agora pensa. Imagina na aula de arte, o professor pede você para fazer um desenho em dupla com o seu colega. Um vai desenhar o outro. E esse seu amigo, esse seu colega de turma, ele antes fez uma viagem. Ele conheceu novas culturas, novas artes. E ali naquela aula, quando um pinta o outro, você pinta o seu colega bem realista. Você pinta o seu colega bem como ele é, bem como ele se parece. E esse seu colega te pinta com a cor verde. E aí? Qual vai ser a sua reação em relação a ver a obra que ele te desenhou? Vai ser de elogio? Vai ser de crítica? Paranoia? Equilíbrio? Qual a sua reação? Pois é, assim como eu penso que você teve uma crítica muito grande com essa sua imagem, a exposição da Anita Malfatti ela foi muito criticada. Na época, o escritor e também crítico de arte chamado Monteiro Lobato publicou um artigo a propósito da exposição Malfatti, ficando conhecida também como Paranoia ou Mistificação. Isso foi publicado no jornal O Estado de São Paulo. Viram como o modernismo quebra a forma de pensar? Nem sempre o novo ele é aceito logo no início. Pois bem, foi o que aconteceu. O que aconteceu com os artistas, com os críticos, com as pessoas que estavam começando a ver essa influência modernista acontecer aqui no Brasil. Depois dessas exposições, os artistas mais inovadores começaram a se reunir em torno de uma ideia de mostrar coletivamente as obras novas, as novas convocações, desse fazer artístico e compreender a obra de arte. Ao lado de Anita Malfatti, tivemos um grande influenciador, um artista plástico chamado Di Cavalcanti, e também o outro Vicente do Rego Monteiro. Na escultura, podemos destacar Vitor Brecheret, entre outros artistas, no campo das artes plásticas, da arquitetura, na música eu posso destacar o Villa-Lobos e na poesia o Mário de Andrade. Para os artistas modernistas, todos podem ser influenciados por outras culturas e produções artísticas, mas para criar uma obra própria, é preciso descobrir suas próprias referências culturais, pessoais e ter uma autenticidade, uma renovação no olhar, uma forma crítica com a nossa cultura popular. Como assim a nossa cultura popular? As nossas raízes negras, indígenas, caipiras e a cultura também que vinha de fora.
Essa ideia desses artistas, ela vem começar a renovar o campo das artes. E essa renovação, ela surge com um evento que foi um marco na história da arte moderna. Sabe qual evento foi esse? Foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Ela também é conhecida como a Semana de 22. Ela foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo, com muitos artistas e intelectuais brasileiros. Esse evento, a Semana de 22, foi um marco que caracterizou a nova forma de compreender a obra de arte, que até então era aquela obra acadêmica. E assim como a exposição da Anita Malfatti foi massacrada, a Semana de Arte também sofreu uma enorme crítica. E o público vaiou, o público causou movimentos, começou a causar tumultos no teatro, já que, de um lado, tinham os conservadores, aqueles que acreditavam na arte como uma cópia, a cópia do real, e do outro lado tinham os modernistas, aqueles que acreditavam numa liberdade, uma liberdade criadora para o artista. Mas se por um lado esse evento causou uma reação negativa, por outro lado esse evento alcançou seus objetivos em trazer para o Brasil uma nova questão artística dos europeus e chamar mais atenção para a cultura brasileira. Pois é, a nossa cultura brasileira. E isso vem sendo influenciado pelos modernistas no cenário brasileiro. Vendo as influências modernistas no cenário brasileiro, o escritor Oswald de Andrade alerta para a valorização das raízes nacionais, essas raízes como ponto de partida para os artistas brasileiros. E surge um movimento chamado Pau-Brasil, unindo-se em torno da proposta estética. Após a Semana de 22, novos artistas foram expondo suas obras com a valorização da cultura brasileira. Destaco a artista Tarsila do Amaral, que mesmo não participando da Semana de 22 por estar viajando, ela foi uma artista importantíssima para a arte moderna brasileira, trazendo uma bagagem modernista da Europa e construindo aqui uma arte enraizada na cultura desse país. Sua obra Vaporu, uma obra bem conhecida no campo das artes, ela significa antropófago em Tupi-Guarani. E ela resultou um movimento antropofágico que propunha uma arte enraizada na cultura brasileira. Podemos perceber que essa obra intitulada Antropofagia, ela foi uma composição de duas obras da artista. A Negra, tendo essa grande influência do cubismo, e a obra Abaporu, uma visão nacionalista da cultura brasileira. E ali, a obra Antropofagia. Dessa forma, o modernismo brasileiro buscou valorizar a raiz brasileira, enfrentando influências, desafios, críticas e conquistas com a modernização, já que as pessoas apreciavam aquela arte acadêmica e estavam acostumadas com isso. Na próxima aula, falaremos sobre o pós-modernismo e suas diferentes ideologias utilizando obras de arte. Como proposta de atividade, gostaria que você selecionasse duas obras de dois artistas diferentes, dois artistas brasileiros, só que um artista acadêmico e o outro um artista moderno. Analise essas duas obras. Como são as suas linhas, as suas cores, a sua forma? Qual delas você mais se identifica? E aproveite para pesquisar também outros artistas brasileiros desse período modernista. Boa pesquisa
e até a próxima! Além das aulas na internet e agora também sendo transmitidas pela TV Bandeirantes, você, aluno da Rede Estadual de Educação, pode complementar os seus estudos com outros materiais pedagógicos. Alguns sites têm ótimos textos, pesquisas e informações que vão ajudar muito nas suas atividades. Confiram as dicas e sugestões dos sites em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram SEDUC RJ. Vamos com tudo! Um grande abraço!